Oi, gente! E vamos lá hoje para o nosso estudo do livro de Filipenses. E hoje eu quero falar com vocês um assunto que é extremamente comum. E nós vamos estudar aqui no livro de Filipenses, agora no capítulo 2, o que Paulo ensinou, o que Paulo disse a respeito da comparação e da necessidade da aprovação do outro. Então, vamos lá para Filipenses 2. No versículo 3, ele vai dizer a seguinte declaração: considere os outros superiores a você mesmo. Isso aqui é um desafio absurdamente gigante para muitas pessoas. Por quê? Porque a gente, na verdade, vive sempre numa competição, querendo provar que a gente é melhor, querendo provar que a gente sabe, querendo se sentir aceito, querendo se sentir amado. E isso tem gerado muita ansiedade nos dias de hoje. Um dos maiores, vamos dizer assim, combustíveis da ansiedade, muitas das vezes é essa necessidade de aprovação, essa necessidade de ser aceito. Botei o celular aqui que fica mais fácil. Eu conversei com uma amiga ainda esses dias e eu estava falando com ela sobre essa questão da comparação, algo que eu aprendi, que tem me ajudado muito, né? Que é o seguinte, assim, você não deve se comparar com ninguém, porque existem dois problemas quando você decide ficar se comparando com os outros. O primeiro problema que aparece aí é o seguinte, é você, ao se comparar com alguém, se julgar maior do que ele, se julgar melhor do que ele, e isso trazer soberba ao teu coração. Isso é ruim, né? A gente nunca deve se comparar com alguém e ao ponto de olhar e dizer assim, eu sou muito melhor do que fulano, sou muito melhor do que ciclano, porque esse próprio texto, Paulo diz o seguinte, considere o outro superior a você. Por outro lado, você corre um outro risco que também é muito perigoso, que é você se comparar com alguém e você se sentir diminuído, você se sentir humilhado, você se sentir indigno, né? Você se sentir não merecedor, porque o outro é muito melhor do que você, ele faz isso melhor. Ele é bom e eu não sou, ele vai para o céu e eu não vou. Ele merece ser amado e eu não mereço, né? Então, a comparação, ela pode te levar a esses dois extremos muito perigosos, né? O primeiro extremo é eu me achar melhor do que o outro, e o segundo extremo é eu me comparando com alguém, me sentir inferiorizado, me sentir diminuído. Quando Paulo diz para eu considerar o outro superior a mim, ele não está dizendo para eu me sentir diminuído. Ele está dizendo assim, decida isso, decida não ficar se comparando, decida não ficar competindo, já se considera menor, não tem problema. Sabe por que ele diz isso? Porque no reino de Deus, tudo é o contrário. No reino de Deus, o menor é o maior, aquele que se humilha é exaltado, né? No reino de Deus, os princípios, né, que regem o reino de Deus são diferentes dos princípios que regem esse mundo. Então é muito interessante porque a gente vê logo o texto aqui seguindo e dizendo que age na gente o mesmo sentimento que houve em Cristo. E que sentimento era esse? Era um sentimento de humildade, não de humilhação. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e a Bíblia vai dizendo que ele se fez semelhante ao homem, e em forma humana ele foi servo, e sendo servo ele se humilhou mais ainda e assumiu a morte de cruz, mas porque ele fez isso, Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que é sobre todo nome. Olha como é o processo no reino, né? E aí eu ouvi um pastor uma vez dizendo algo fantástico. Ele diz assim, você sabe por que ninguém nunca humilhou Jesus? E aí ele diz o seguinte, porque Jesus sempre se humilhou primeiro. Jesus nunca foi soberbo, Jesus nunca quis se colocar maior do que ninguém. Então ninguém conseguiu humilhar Jesus porque ele decidiu ser humilde.
ele decidiu se colocar na condição de servo, ele decidiu considerar os outros superiores a ele mesmo. Ele faz uma declaração incrível, ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, quando a gente toma uma decisão de não se comparar, nem para se sentir maior e nem para se sentir melhor, a gente, assim, diminui em 50% o nosso nível de ansiedade. Eu não preciso ser aprovado. Por que você precisa ser aprovado por alguém? Por que você precisa se comparar e se sentir aprovado? Você não precisa se sentir aprovado por ninguém. Você já é aprovado por Deus. Você não precisa fazer nada para ser amado por Deus. Você não precisa fazer nada para ser aceito por Deus. Por que você tem essa necessidade de fazer coisas ou de ser o que você não é para ser aprovado pelas pessoas? Deus que te criou e que te conhece do jeito que você é, com todas as qualidades que você tem e com todos os defeitos que você também carrega, ele decidiu te amar. Você não precisa fazer absolutamente nada para ser aceito por ele. Você já é aceito por Jesus. Né? Então, nós não precisamos ficar nessa guerra interior e nessa batalha para tentar receber a aceitação das pessoas. Você é alguém precioso e especial para Deus e nada pode mudar essa verdade. Então, a partir de hoje, eu quero te desafiar, né, a tomar esse cuidado de não mais permitir se comparar com ninguém, né? Aprendi também que a única pessoa com quem eu tenho que me comparar é comigo mesma no passado. Eu tenho que olhar para trás e me comparar e ver como eu tô hoje, melhor do que ontem ou pior do que ontem, né? E se eu tiver pior do que ontem, eu tenho que seguir o conselho bíblico que diz assim, ó, lembra de onde você caiu, se arrepende e volta às primeiras obras. Mas a única pessoa que vale a pena eu me comparar é comigo mesma lá atrás, quem eu era no passado e quem eu sou hoje. O quanto eu evoluí, o quanto eu amadureci, o quanto eu cresci, o quanto eu me aproximei de Deus ou me afastei dele, ou quanto eu deixei de ser aquilo que Deus me chamou para ser. Essa comparação é saudável, porque eu posso olhar para mim lá atrás e entender, bom, eu estou num processo de crescimento. Lembra como a gente começou? Que tenha por certo isso, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Então, Deus está trabalhando em nós não estamos prontos, é um processo. Mas esse processo precisa ser de crescimento. Se eu olho para trás e o meu processo não está sendo de subida, mas de descida, eu preciso lembrar de onde eu caí, me arrepender e voltar às primeiras obras. Então, em nome de Jesus, aprenda com a Bíblia, aprenda com o apóstolo Paulo, aprenda com os princípios da palavra de Deus, que você não precisa competir, que você não precisa provar nada para ninguém, que você não precisa ficar ansioso, aguardando a aprovação das pessoas. Você já tem a aprovação de Deus na sua vida. E se você for uma pessoa que decidir considerar o outro superior a você por uma escolha sua, porque você decidiu, a exemplo de Jesus, ser humilde, ser uma pessoa que não se preocupa em provar que é grandes coisas, você vai ver que a sua ansiedade vai perder muita força na sua vida e o nome de Deus vai ser cada dia mais glorificado. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse assunto, comenta aqui, porque eu quero saber se o que eu tenho compartilhado com você tem te ajudado e te abençoado de alguma forma. Eu espero que sim. Eu espero que Deus te abençoe, que você seja transformado de glória em glória à imagem do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe.